Pessoal, boa noite para vocês. Bem-vindo a mais uma aula de Física Geral 3, tá bom? Bom, na aula de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre dielétricos, né, e capacitores, associação de capacitores, tá? Essa é a nossa aula. O pensamento do momento hoje começa com esse cara aqui, que é o Richard Feynman, né, que foi um grande físico, né, ganhou o Nobel, participou do projeto Manhattan, era uma figura, né? E aí eu gosto muito dessa frase dele aqui, né, que ele fala o seguinte: para a gente nunca confundir educação, né? E aí essa educação dele é educação no sentido de instrução com inteligência. Você pode fazer um doutorado e ainda ser um idiota, tá? Eu costumo dizer que tem muito doutor aí que é mais burro do que uma porta, mais tapado do que uma porta, né? Então, só para a gente poder ter essa visão, né, cara? Né? A inteligência é diferente da instrução. Então, a gente pode ter pessoas aí semi-analfabetas, né, que têm uma inteligência extraordinária, né? E a gente toma cuidado com isso, né? Para que os títulos não subam a cabeça, né? E tudo mais, entendeu? Né? E que a gente possa pensar e refletir nisso, tá? Sobre essa questão, tá? Então é interessante essa frase aí do Feynman, tá? Bom, então nessa aula de hoje aqui, né, a presença nossa, eu vou mostrar para vocês a senha, perdão, deixa eu colocar aqui de novo, que eu ocultei, muito bem, olha lá, essa daqui, né, ó, JBCBTPT, tá? Muito bem, olha aqui, ó, 27/4, né, já estamos aí finalizando o mês de abril, pessoal, vou colocar aqui no chat para nós, tá? Certo? Ó, tá aí, ó, tá bom? Então aí vocês registram lá, né? Nós já estamos, acho que já estamos com quórum, tá bom? E nós vamos que vamos, né? Nessa batalha nossa aqui, tá? Eu vou resolver com vocês o exercício 4 da lista, tá bom? Essa lista eu vou estar disponibilizando ela para vocês até amanhã, tá? Se bobear até hoje ainda, antes da meia-noite ou depois da meia-noite, essa lista já vai estar disponível para vocês lá no AVA-IF, tá bom? Lá no Moodle, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui nesse primeiro exercício? Na figura A, a chave S é fechada para ligar um capacitor descarregado de capacitância igual a 0,25 microfarad a uma bateria cuja diferença de potencial é V igual a 12 volts. A placa inferior do capacitor ela tem uma espessura de 0,50 centímetros. Essa é a espessura da placa, tá vendo? Com uma área de 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E é feita de cobre, um material no qual a densidade de elétrons de condução é N igual a 8,49 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metros cúbicos. Aí ele pergunta de que profundidade D no interior da placa, né, na figura B aqui, ó, qual seria essa profundidade D no interior dessa placa? Os elétrons se movem para a superfície da placa quando o capacitor está totalmente carregado. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um capacitor que tem essa capacitância de 0,25 microfarad e que é ligado a uma bateria de 12 volts. Tá bom? Então, o que é que acontece? A gente tem lá atrás o quê? Né? Aquela equação que define a capacitância. A capacitância é igual a carga, Qzão ou Qzinho, dividido por diferença de potencial. Então, obviamente, que entre as paredes, né, as placas do capacitor, vai se armazenar uma carga Q, tá bom? Aí ele me fala que a placa inferior do capacitor, ela tem o quê? Ela vai ter uma espessura de 0,5 centímetros e tem uma área total de 2,10 a menos 4 metros quadrados. E ela é feita de cobre. Então, o que ele quer saber de nós, né, na verdade? Né? Ele dando para nós a densidade de elétrons de condução que tem para o cobre, tá vendo? Elétrons por metro cúbico, tá? Ele quer saber de nós o quê? Qual que seria a profundidade no interior da placa, tá? De que profundidade os elétrons eles vão se movimentar para a superfície da placa, quando o capacitor está totalmente carregado. Tá vendo? Então ele quer saber essa profundidade que os elétrons vão se carregar. Tá vendo? Ó, a gente tem aqui, ó, o polo negativo e o polo positivo da bateria. E aí essa placa aqui fica negativa e essa placa aqui fica positiva. Tá? Ele quer saber justamente o quê? Né? Considerando a carga
que esse capacitor vai acumular, de qual profundidade da placa, tá? Da placa inferior, de qual profundidade da placa inferior desse capacitor, os elétrons vão se deslocar. Certo? É um problema, né, bem interessante, tá? Espero que eu tenha explicado ele da melhor forma possível. Vocês entenderam? Então a gente tem o quê? Tem área, tem comprimento e tem densidade, né, volumétrica de elétrons. Então o que a gente vai ter que calcular? A gente vai ter que calcular a carga, tá? A partir da carga nós vamos calcular o número de elétrons e vamos ver depois a relação, né, entre área e distância, né? Porque a área aqui, ó, essa área aqui, ó, que é a vezes essa profundidade D, me dá o quê? Me dá o volume, tá? Então a gente vai fazer essa comparação. Vamos lá então. Os dados que foram dados aqui, capacitância, né? Nós já falamos. A diferença de potencial da bateria, a bateria de 12 volts, a espessura, né, da placa inferior do capacitor e a área que tem essa placa do capacitor. E a densidade de elétrons, né, para o cobre, que é o material utilizado. Então vamos lá. Bom, a carga que vai se acumular na placa inferior, ela está relacionada com quem? A capacitância do capacitor, tá vendo? A capacitância e a diferença de potencial entre os terminais. Através de quem? Daquela equação que a gente escreveu lá atrás, ó. A capacitância é igual a carga armazenada dividido pela diferença de potencial. Tá bom? Aqui, gente, nós estamos usando Qzinho, tá? Qzinho ou Qzão. De forma que eu tenho o quê? Essa carga, então, vai ser quem? Vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. Calculando, então, olha só, né? O que a gente vai ter? Vamos ver. Uma vez que a placa inferior está ligada ao terminal negativo da bateria, os elétrons de condução eles vão se movimentar. Para onde? Para a superfície da placa. Então vai haver o que aqui? Ó? Vai haver o deslocamento dos elétrons daqui para cá. Estão vendo? O que nós temos que calcular, ó, os elétrons que estavam aqui, ó, eles vão o quê? Eles vão se movimentar para a superfície. Né? Porque é uma placa condutora. E nós já vimos o quê? Que para um condutor, as cargas excedentes elas ficam onde? Na superfície. Lá nossas primeiras aulas de física geral 3. E aí eu quero saber justamente essa distância, essa profundidade que as cargas se deslocam. Tá bom? Muito bem. Então o que acontece? A carga total que vai se acumular na superfície vai ser quem? Né? Mais uma vez, é a capacitância vezes a diferença de potencial. Isso vai dar quanto? Né? 25 microfarad. O que é 25 microfarad? 25 microfarad é o quê? Né? É 0,25 vezes 10 a menos 6 farad. Né? Certo? Vamos ver aqui, ó. 25. Espera aí, gente. 25. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar lá, perdão. É 0,25, perdão. 0,25 microfarad, né? É 0,25. Eu coloquei aqui 25, perdão. Tá? 0,25 vezes 10 a menos 6 farad. Né? O micro é 10 elevado a menos 6, vezes 12 volts. Então, a carga total que é armazenada na placa inferior do capacitor é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é igual a 3 microcoulomb. Beleza, achei quanto é que vale essa carga. Beleza, visto isso, o que eu tenho? Se eu divido esse número, né? Olha lá, ó, lembra lá da quantização? Carga total é igual ao número N, né? Vezes a carga elétrica elementar, né? A carga ela é quantizada, é um número N vezes o valor da carga elétrica elementar. Então, olha só, se eu divido esse resultado por 1,602 vezes 10 a menos 6, né, arredondando 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, perdão, 10 a menos 19 coulomb, que é o valor da carga elétrica elementar, ou seja, a carga de um elétron ou de um próton, o que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente o quê? O número N de elétrons de condução que vão se acumular na superfície da placa inferior do capacitor. Então, eu vou ter aqui, ó, que o número N de elétrons que se armazenam, tá, na superfície da placa inferior do capacitor é a carga 3 vezes 10 a menos 6 coulomb dividido pela carga elétrica elementar, que é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá bom? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai me dar que o número de elétrons que se deslocam, tá, do interior da placa de cobre para a superfície da placa de cobre, percorrendo aquela distância D, é de 1,873 vezes 10 a 13 elétrons. É elétron pra caramba, né, gente? Muito bem.
Esses elétrons, então, eles vêm de um volume que é dado por quem? Que é dado pelo produto da área da placa, né, a área A da placa, pela profundidade que nós queremos determinar, né? E a profundidade é D. Tá vendo aqui? É aí que entra a relação. Então, o que vai acontecer? Olha lá. Para esse volume, a densidade de elétrons de condução, elétrons por unidade de volume, pode ser escrita da seguinte forma. Olha lá. O número N, tá, é igual, né, o número N, perdão, essa densidade aqui que é N, que foi dada, né, os 8,95 lá, vezes 10, ó, 8,95 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, tá? Então esse Nzinho aqui, ó, que é a densidade por volume de elétrons, 8,95 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, vai ser igual a quem? Ao número N de elétrons, tá vendo? Que foi deslocado, dividido pelo volume, que é a área da placa inferior vezes a profundidade de onde esses elétrons vão estar saindo. Tá bom? Então, o que eu teria aqui, na verdade? Eu teria que essa equação sai o quê? Né? Sai que a profundidade é igual ao número de elétrons dividido por A vezes a densidade volumétrica de elétrons. Então, seria o número de elétrons, 1,873 vezes 10 ao cubo elétrons, dividido pela área da placa, 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes quem? A densidade volumétrica de elétrons para elétrons de condução para a placa de cobre, para o cobre. Então isso aqui me dá o quê? Me dá que essa distância, olha lá, olha só o tamanho da distância, pessoal. Olha como é que essa placa assim, essa profundidade, ela é o quê? Ela é infinitesimal, né? Ela é mais do que nanométrica, né? Ela é picométrica, né? Então, olha só, essa distância, essa profundidade dentro da placa inferior do capacitor, da qual os elétrons de condução eles vão se deslocar para a superfície, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 12 picômetro. Tá? Certo? Tá? Aqui, perdão, aqui não é o picômetro ainda não, aqui é metro, né? Metro. Agora, 10 elevado a menos 12 metros, o que vai dar? Vai dar 1,1 picômetro, picômetro, ou picômetro, né? Nanômetro ou nanômetro, tá? A gente tem, então, essa profundidade. Tá? Então, uma relação aí, né, em que você vê como é que se dá o carregamento de um capacitor e como é que se faz aí, você calcula, né, essa relação de elétrons que vão para a superfície. Tá certo? Tem alguma dúvida desse exercício, pessoal? Vocês entenderam a relação ali do densidade volumétrica com o número N de elétrons? Né? Certo? Se eu tenho lá, então, a densidade volumétrica de elétrons de condução, essa densidade volumétrica é o número N de elétrons dividido pelo volume. O volume, quem que é? É a área vezes a profundidade. Daí quem tira esse valor. Certo? Tem alguma dúvida? E aí? Vamos lá. Tá, eu tô querendo situar com base também no que a gente falou, né? Agora, o que acontece aqui, ó? A gente poderia dizer que a bateria carrega o capacitor fornecendo elétrons a uma placa e removendo elétrons da outra placa, né? Agora, na realidade, o que acontece? O que a bateria faz, o que é? É criar um campo elétrico nos fios e na placa, né? E essa placa, ela vai deslocar os elétrons para a superfície superior da placa, né? Inferior, e esses elétrons que estão ali, eles vão remover os elétrons da superfície inferior da placa superior. Ou seja, é todo um processo de indução, tá? Então, quando você tem aqui, ó, esse campo elétrico, o que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui, ó, aqui, imagina que esse aqui é o capacitor. Vou desenhar ele aqui, ó, dessa forma aqui. Ó, vou desenhar ele aqui dessa forma. O que acontece quando você liga esse cara na bateria, né? Você ligou o capacitor na bateria. O capacitor vai se carregar. O que a bateria faz, na realidade, é o quê? A bateria, ela vai o quê? Ela vai criar um campo elétrico nos fios, e esse campo elétrico vai fazer o quê? Com que os elétrons da placa inferior, eles fiquem aqui, ó. Tá? Ó, eles ficam nessa parte de cima da placa inferior, né? E como nós vimos ali, para esse caso específico, né? Nós vimos ali de onde que eles saem, daquela profundidadezinha B. Esse cara aqui vai o quê? Ele vai induzir o quê?
ele vai induzir que os elétrons que estão nessa parte inferior, eles vão se deslocar, ou seja, vai repelir. Né? Então, aqui, o que, que eu vou ter aqui ó, na placa superior? Eu vou ter na placa superior cargas o quê? Cargas positivas induzidas. Né? Ó. Entendeu? Então, esse é o processo aqui chamado de carregamento de um capacitor. E aí, né, aqui, ó, para esse cabuquinho mesmo, né, ligado a uma bateria de 12 volts, a carga acumulada nele, quanto que é? É de 3 microcoulomb. Eu tenho aqui, ó, 3 microcoulomb aqui, né, aqui é a carga menos Q, e tenho aqui 3 microcoulomb aqui, carga mais Q. Tá? E aí nós temos uma relação lá desse campo elétrico que vai existir entre as paredes, né, inferior, a placa inferior e a placa superior desse capacitor. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir adiante. Ó, esse aqui é o exercício 5 da lista, tá? Determine a capacitância equivalente da combinação de capacitores mostrada na figura, a qual é aplicada a uma diferença de potencial V. Aí ele me dá os valores de quem? Das capacitâncias. Eu tenho C1 igual a 12 microfarads, C2 igual a 5,30 microfarad e C3 igual a 4,50 microfarad. Então, o que acontece? Né? Nós já vimos o quê? Que o capacitor, né, na aula passada, inclusive, eu mostrei alguns circuitos elétricos, nós vimos que o capacitor tem por função armazenar cargas elétricas. Esse capacitor no circuito elétrico, ele pode se associar de duas formas. Ele pode se associar em série, né, que fica um ligado ao outro, tá? Diretamente, né, percorrendo o mesmo caminho. Então, o que é uma ligação de capacitor em série? É quando você pega o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, e você vai percorrer uma mesma linha, né, atravessando os três. Ou eu tenho o quê? Ou eu tenho ele associado em paralelo. Aí eu já tenho uma ramificação. Tá? Nós vamos ver isso aqui. Então, nesse caso aqui específico, nós vamos analisar, obviamente, mas esses dois caras aqui, ó, o capacitor C1 e o capacitor C2, estão associados em paralelo. Associados em paralelo. Tá? E desses dois cabuquinhos, eu tiro quem? Eu tiro a capacitância equivalente, que é C12, tá? E essa capacitância equivalente, eu redesenhando o circuito, né, nós vamos ver isso tudo aqui, tá? Ela vai ter o quê? Eu vou ter que essa capacitância equivalente, olha lá, redesenhando o circuito aqui, ó. Presta atenção. Ó, aqui eu tenho, então, que aí, C12, que é a capacitância equivalente de C1 e C2, e C3, aí sim, aqui eles estão associados em série, tá? E aqui, então, é um problema, né, em que a gente vai ver, avaliar se os capacitores estão em série ou em paralelo, nós vamos encontrar, tá? A capacitância equivalente, tá, desses caras, e vamos, né, seguir adiante, né, calculando isso tudo aí, tá bom? Beleza? Então, olha só, é isso, tá? Aí aqui eu tenho, então, né, determinar a capacitância equivalente da combinação de capacitores mostrada na figura. É isso que a gente quer calcular, tá bom? Beleza? Então, o que, é que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, primeiro, né, eu tenho uma tensão V, que ele não me dá, mas ele me dá os valores de cada um dos capacitores. Então, C1 tem uma capacitância de 12 microfarad, C2 tem uma capacitância de 5,30 microfarad e C3 tem uma capacitância de 4,50 microfarad. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai ter aqui? Ó, né? A gente tem que capacitores ligados em série podem ser substituídos por um capacitor equivalente, né? Da mesma forma, capacitores ligados em paralelo podem ser substituídos por um capacitor equivalente. É o que a gente fez aqui, ó, né? A gente substituiu os capacitores C1 e C2 por um capacitor equivalente C12, né? E depois aqui, ó, se eu juntar esses dois caras aqui e calcular a capacitância equivalente, a gente vai ver o quê? Que a capacitância equivalente aqui é C1, 2, 3. C1, 2, 3, quem que é? É a capacitância de C1, 2 com C3. Vamos lá, então, beleza? Bom, o primeiro passo para a gente resolver um exercício como esse é verificar se há no circuito, né, capacitores ligados em série ou em paralelo, tá? Nós já falamos ali mais ou menos, né? Mas vamos lá, vamos fazer a pergunta. Primeira pergunta. Os capacitores 1 e 3 estão ligados em um após o outro?
né? Estão, né? Mas eles estão em série, ó, o capacitor 1 e 3 está ligado um depois do outro. Mas a pergunta que se faz, eles estão em série? Estão vendo aqui? Né? Ó, C1 e C3 estão em série? A pergunta se faz no exercício. Então vamos lá. Não, não estão. Né? Por que não estão em série? Tá? Por quê? Porque o potencial que é aplicado aos capacitores faz com que uma carga se acumule na placa inferior do capacitor C3. Ó, tá? Então imagina que aqui eu tenho a bateria, ó. Então vai se armazenar essa placa aqui, ó, negativa no capacitor C3. Tá? Essa carga que fica na placa inferior do capacitor C3, o que ela vai fazer? Ela faz com que apareça, né, ela vai induzir uma carga de mesmo valor absoluto, né, obviamente com sinal trocado, né, vai deixar a placa superior do capacitor C3. Então a gente tem aqui, ó, né, eu vou ter então aqui, ó, né, o capacitor C3, estão vendo, ó? Certo? Eu teria o que aqui? Eu teria que no capacitor C3, ó, aqui embaixo eu induzo essas cargas negativas, ele está ligado a um polo, isso aqui foi uma bateria, a um polo negativo da bateria, e ele vai induzir, né, aqui, ó, que as cargas negativas aqui de cima, elas vão o quê? Elas vão vazar. Opa, elas vão sair daqui, tá? Elas saem daqui, ó, e elas vão deixar essa placa superior positiva, tá? Porém, o que vai acontecer com essa carga que é deslocada, né? Ela vai se dividir entre as placas inferiores dos capacitores 1 e 2. Aí o que acontece aqui, ó? Eu tenho essa cabuquinha aqui, induz essa aqui, aí o que quer dizer o quê? Aqui, ó, eu afastei os elétrons, só que esses elétrons chegam aqui, ó, nesse caminho aqui, ó, nesse ponto, né? E aí o que vai acontecer? Vai ir uma parte para cá e uma parte para cá, tá? Elas vão se dividir, tá? Elas vão se dividir. Então vai uma parte de carga para cá e outra parte para lá, certo? Beleza? Né? Aqui eu coloquei dois aqui, mas não vai ser iguais, não. Por que não vão ser iguais? Porque as capacitâncias de C1 e C2 são diferentes. Estão entendendo o que acontece? Então, o que acontece nesse processo aqui? Né? Como existe mais de um caminho para carga, o capacitor 3 não está em série com o capacitor 1 e nem com o capacitor 2. Né? Que foi a pergunta inicial que foi feita. Então, pessoal, para estar em série, o caminho percorrido pela carga ele é só um. Aqui houve uma divisão da carga entre o C3, o C1 e o C2. Caminhos diferentes. Então ele não está em série, tá? Para a gente explicar o que é isso aqui, tá? Ele não vai estar em série. Aí a pergunta que se faz agora, olha lá. Os capacitores 1 e 2 estão em paralelo? Pergunta que se faz. Esse cabuquinho e esse cabuquinho aqui estão em paralelo? Então vamos lá. Sim, vão estar em paralelo. Estão em paralelo. Né? O que acontece aqui? Ó? As placas superiores dos capacitores C1 e C2 estão ligadas entre si. Olha lá. Ó, tá vendo aqui? Ó, a placa superior de C1, ó, o fiozinho, está ligada à placa superior de C2. Tá? O que também acontece com as placas inferiores, também estão ligadas entre si. Então existe o quê? Vai ter uma mesma diferença de potencial entre as placas do capacitor 1 e entre as placas do capacitor 2. Tá? E a característica da associação de capacitores em paralelo é que o potencial é o mesmo em cada um dos capacitores. Tá? Então, uma vez que os capacitores 1 e 2 estão associados em paralelo, o que nós temos? A capacitância equivalente C12 de C1 e C2 é dada por quem? Olha lá. Dada essa característica, tá, gente? Do potencial ser o mesmo. Beleza? O potencial é igual. Então eu tenho o quê? Que a capacitância total, né? Olha lá, quando eu tenho aqui dois capacitores associados em paralelo, eu somo as duas capacitâncias. Tá bom? Eu vou somar as duas capacitâncias. De forma que eu vou ter que a capacitância equivalente da associação em paralelo entre o capacitor 1 e o capacitor 2 vai ser o quê? 12 microfarad mais 5,30 microfarad, que vai dar 17,3 microfarad. Então essa é a capacitância equivalente desses dois caras. Bom, depois que eu calculei a capacitância equivalente de C1 e C2, que vai me gerar um novo capacitor C12, eu posso redesenhar o meu circuito. Tá? Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter que esses dois capacitores viraram o capacitor C12 e o meu circuito vai ficar dessa forma aqui. Ó. Olha lá, redesenhando o circuito.
No lugar, aqui eu tinha uma associação em paralelo. No lugar dessa associação em paralelo, apareceu quem? Esse capacitor C12, tá? E aí eu tenho que C12 e C3 estão em série, tá bom? Então agora, o capacitor 12 está em série com o capacitor 3, é importante a gente, aqui é 12, não é 12 não, tá? Né? Então a gente pode verificar isso, que toda a carga que deixa a placa superior do capacitor 3 vai para a placa inferior do capacitor 12. Já não mais se divide como antes, né? Então agora o que acontece aqui, ó, aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Eu acho que eu fiz uma animação disso. Não, não fiz não. Ó, essa daqui, ó, fica negativa essa cabuquinha aqui. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui e mudar essa cor aqui. Essa cabuquinha aqui, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar negativa, ó. Ela fica negativa, né? Ó, e ela vai o quê? Ela vai expulsar cargas negativas na mesma quantidade para cima, tá? De forma que a placa inferior, ela vai ficar o quê? A placa inferior. Opa, perdão. Aqui fica positiva. Certo? E aí o que vai acontecer? Nós já não vamos ter mais o quê? Nós já não vamos ter mais divisão de cargas. Então o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu vou ter esse carinha aqui, ó. Negativo. Tá? Ó, negativo. E aí eu vou ter aqui, ó, mesma quantidade de carga, ó, positiva aqui em cima. Certo? Mesma quantidade de carga positiva. Então, na associação em série, os capacitores vão ter cargas iguais. Tá vendo? Não existe ramificação, né? Então, esses caras estão em série, sim. Dessa forma, a gente pode concluir o quê? Que o capacitor 12 e o capacitor 3 estão em série e podem ser substituídos por um outro capacitor, que seria o capacitor 3, como mostra a figura a seguir. Então, agora eu tenho aqui a capacitância equivalente. Ó. O capacitor 3 é o quê? É a capacitância equivalente de C1, C2 e C3. Tá? Então, a capacitância equivalente C12 para associação entre o capacitor 12 e o capacitor C3 em série vai ser dada por quê? Olha lá, aqui é a característica, tá? Considerando que a carga é a mesma para os dois capacitores. Então, eu tenho o quê? Que 1 sobre a capacitância equivalente, seria a capacitância 3, é igual a 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância C3. Então, fazendo as contas aqui, eu vou ter que 1 sobre a capacitância equivalente, né, dos três capacitores C1, 2, 3, é igual a 1 sobre 17,3 microfarad, mais 1 sobre 4,50 microfarad. Nesse caso, né, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 0,280 microfarad elevado a menos 1, tá? Aqui, né, vai ficar elevado a menos 1. Aí eu, fazendo essas contas aqui, eu vou ter que a capacitância equivalente é 1 sobre 0,280 microfarad a menos 1. De forma que a capacitância equivalente C1 de C1, C2 e C3 é igual a 3,57 microfarad. Por que a gente associa, certo? Por que a gente associa capacitores? Porque, de repente, o meu circuito, né, eu tenho o quê? Eu tenho um capacitor fabricado, igual nós vimos na aula passada, de 100 microfarad, de 200 microfarad, de 10 picofarad. Mas o meu circuito demanda, por exemplo, 30 microfarad ou 50 picofarad. Então, eu tenho que associar os capacitores para obter a capacitância equivalente. Tá certo? Tranquilo? Então é isso, né? Olha lá na letra B. Se a gente considerar que a diferença de potencial, aí nós já fechamos aqui, né? Calculamos a capacitância equivalente. Se a gente considerar que, agora vamos considerar que tem uma diferença de potencial aplicada, então aquele valor da diferença de potencial V entre os terminais ali do circuito é igual a 12,5 volts, qual é a carga do capacitor C1? Então agora ele está pedindo para a gente calcular a carga a partir de quem? A partir da diferença de potencial.
Então, né, olha só, ele me dá aqui o quê? Que esse valor, opa, perdão, eu pensei que eu tivesse colocado aqui uma animação, mas aqui, ó, essa diferença de potencial aqui, né, é 12,5 volts, tá? Considerando, tá, que essa diferença de potencial é 12,5, ele quer saber quanto é que vale a carga nesse capacitor aqui, tá bom? Então, nós percorremos um caminho para calcular a capacitância equivalente, agora nós vamos percorrer um caminho inverso para calcular a carga nos capacitores. Muito bem, vamos lá. Bom, para a gente calcular isso aqui, né? Então, ó, agora a gente deseja calcular a carga de um dos capacitores a partir da capacitância equivalente. Então, nós vamos percorrer um caminho inverso. Então, para isso, nós vamos usar o quê? Dois princípios. Vamos guardar bem esses princípios aqui, que são a base para resolver problemas de associação de capacitores. O primeiro dele, a carga de capacitores em série é igual à do capacitor equivalente. Né? É o que a gente falou. C12, a carga do capacitor 12 é igual à carga do capacitor 3. Né? Aqui, ó, nessa configuração aqui, ó. Então, ó, esses dois caras aqui têm a mesma carga, é o que a gente falou. E o outro princípio que nós vamos usar, qual que é? É que a diferença de potencial de capacitores em paralelo é igual à do capacitor equivalente. Então, o que acontece aqui? Né? Ali eu tinha C1 e C2, ali, ó, em paralelo. Não era isso que a gente tinha lá, ó, na configuração original? Olha lá, ó, C1 e C2 em paralelo. Então, o que acontece? Aí eu juntei esses dois caras e encontrei o capacitor equivalente C12. Então, o que diz esse segundo princípio? A diferença de potencial, tá? Ó, opa, a diferença de potencial de capacitores em paralelos é igual a do equivalente, tá? Então, para calcular a carga Q1 do capacitor C1, a gente deve começar analisando o capacitor equivalente C123. Então, vamos lá. Bom, se a diferença de potencial que é fornecida ao circuito é de 12,5 volts, tá? Ela é aplicada para o conjunto de capacitores, tá bom? Tá aqui, ó, né? Ó, 12,5 volts. O que eu vou ter? Também, ela é o valor da diferença de potencial aplicada por capacitor equivalente, C123, tá? Então, aqui, ó, a diferença de potencial aqui, ó, entre os terminais desse meu capacitor C123, ó, esse cara aqui está negativo, é o quê? Quanto é que vale a diferença de potencial desse cara? Vai valer, ó, vai valer quanto? Vai valer 12,5 volts também. Então, essa é a equivalência, essa é a diferença de potencial equivalente. Então, vamos calcular qual que é a carga da associação toda, né, armazenada em C1, C2, C3, representado por C123. Então, a carga vai ser o quê? Vai ser a capacitância equivalente, 3,57 microfarad, vezes 12,5 volts. Isso vai me dar quanto? Né? A carga equivalente vai ser igual a 44,6 microcoulomb. Tá? Essa é a carga total da associação de capacitores C1, C2 e C3. Muito bem, vamos lá. Os capacitores em série, C12 e C3, ó, esses dois caras aqui, né? Esses caras têm o quê? Eles vão ter a mesma carga. Beleza? Eles vão ter o quê? A mesma carga. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Né? Eles vão ter a mesma carga que o capacitor C123. Certo? Então, a carga nesse cara vale quanto? 44,6 coulomb, e nesse cara aqui também vale 44,6 coulomb. Microcoulombs, perdão. Tá? Então, o que acontece? Então, o que a gente vai ter? A carga total do capacitor C12, que é resultado da associação de C1 e C2 em paralelo, é igual a quanto? 44,6 microcoulomb. Beleza. A diferença de potencial, então, para esse cara vai ser igual a quanto? Né? Vai ser, ó, se a capacitância é carga sobre diferença de potencial, a diferença de potencial é o quê? É a carga dividido pela capacitância. Então, qual que é a diferença de potencial
no capacitor equivalente C12. Vai ser o quê? 44,6 microcoulomb por 17,3 microfarad. Então, a gente tem o quê? Que no capacitor C12, a diferença de potencial é de 2,58 volts. Lembrem-se que a diferença de potencial total dada para o circuito é de 12,5. Então, desses 12,5, o que vai acontecer? 2,58, olha lá. Aqui, 2,58 ficam aqui no capacitor C12, certo? Aqui eu tenho, o total aqui, que é dado para o circuito, é de 12,5 volts, certo? Mas aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho C12, né? Que é equivalente C1 e C2. Aqui, a tensão aqui, V12 vale quanto? Vale 2,58 volts. E o restante? 12,5 menos 2,58, que vai dar aí 6,92, não é isso? Né? Não, perdão, não é 6, não, 9,92. Vamos fazer aqui rapidinho, desculpa aqui. É isso aí, 9,92, 12,5 de menos 2,58. 9,92 volts, vai estar onde? Vai dar aqui, no C3. Tá bom? Então vamos lá, tá? Então os capacitores 1 e 2 têm a mesma diferença de potencial entre as placas que o capacitor equivalente C12. Então a diferença de potencial entre as placas do capacitor 1 é igual à diferença de potencial entre as placas do capacitor equivalente, que vale 2,58 volts. Então, a carga do capacitor C1 vai valer quanto? Q1, que é igual à capacitância do capacitor 1, C1 vezes V1. Certo? Então, a gente vai ter, na verdade, o quê? Que essa carga Q1 vai ser igual a 12 microfarad vezes 2,58 volts, que dá 31 microcoulombs. 31 microcoulombs é a carga no capacitor C1. Sobra quanto para o capacitor C2? Lembrando que eles estão em paralelo. Tem o mesmo DDP, mas não tem a mesma carga. Então vai ser 44,6 menos 31, que dá quanto? 13,6 microcoulombs fica no capacitor C2. Eles dividem aí essa carga. Tá bom? Beleza. Certo, pessoal? Tá bom, gente? Então aí a gente viu aí, né? Ele pediu a carga do capacitor C1, né, mas de tabela a gente já calculou a carga do capacitor C2, a carga do capacitor C3 também. Então, percorrendo esse caminho aí da associação mista, né, de capacitores. Você vê que é bem trivial esse problema, né? São só 3 capacitores. Vamos lá. O outro exercício aqui, o número 8 da lista. Vamos lá, meu povo. O capacitor 1, que tem uma capacitância de 3,55 microfarad, ele é carregado com uma diferença de potencial de 6,30 volts, que é fornecido por quem? Por uma bateria. Então pronto, tá? Nem está representado aqui. Só fala que esse cara, que tem a capacitância de 3,55 microfarad, foi carregado por uma bateria, tá? Né, que é capaz de fornecer uma diferença de potencial de 6,30 volts. A bateria, ela é removida do circuito. E esse capacitor é ligado a um capacitor descarregado que tem uma capacitância de 8,95 microfarad. E é o que está representado aqui na figura, no circuito. Tá vendo? Eu carreguei esse bichinho com a bateria de 6,30 volts e ele adquiriu uma carga que é zero. Tá? Depois eu liguei esse cara a esse capacitor de 8,95 microfarad de capacitância. E aí o que ele fala? Quando se fecha aqui, essa chave S, parte da carga de um dos capacitores é transferida para o outro. Então o que vai acontecer aqui? O capacitor C1 vai transferir uma parte da sua carga para o capacitor C2, até que vai se atingir um equilíbrio. Ele pergunta justamente o quê? Qual que é a carga dos capacitores depois que o equilíbrio é atingido. Entenderam esse processo? Eu tenho um capacitor, carrego ele com uma carga que é zero, tiro a bateria do circuito e ligo esse capacitor a um outro capacitor que está vazio, está descarregado.
eu quero saber, depois que for atingido o equilíbrio eletrostático, ou seja, na hora que eu não tiver mais movimento de cargas, o que vai acontecer? Né? Não vai ter mais diferença de potencial entre os dois capacitores. Então, eu quero saber qual que vai ser a carga nesses capacitores depois disso aí. Tá bom? Vamos lá, então. Tá? Então, nesse exercício, a gente tem que salientar uma coisa importante, que é o seguinte: o potencial elétrico, aqui os dois capacitores vão estar submetidos, não vai ser constante durante todo o processo. Ele vai variar. Por quê? Porque está acontecendo uma transferência de carga do capacitor C1 para o capacitor C2. Tá? No momento em que a chave S é fechada, o único potencial elétrico aplicado é o do capacitor 1 sobre o capacitor 2. E esse potencial ele vai diminuir com o tempo. Tá? Ele vai perdendo carga. Tá? Então vamos lá. Nesse momento, tá? Os capacitores C1 e C2 estão ligados em série. Não, perdão. Na hora que você fecha a carga, eles não vão estar nem em série e nem em paralelo. Não está nem em série nem em paralelo. Enquanto o potencial elétrico entre os terminais do capacitor C1 diminui, o potencial elétrico entre os terminais do capacitor C2 vai aumentar, por causa da transferência de carga. C1 fornecendo carga para C2. Então, diminui a diferença de potencial no capacitor C1 e aumenta a diferença de potencial no capacitor C2. Beleza. O equilíbrio ele vai ser atingido quando? Né? Quando os dois potenciais são iguais. Não há mais um capacitor com potencial elétrico maior e nem o outro com potencial menor. Tá? E aí, não existindo diferença de potencial entre as placas dos capacitores que estão ligados entre si, não existe mais campo elétrico para fazer os elétrons se moverem. Então, cessou o movimento de elétrons. O capacitor C1 já não fornece mais elétron para o capacitor C2. Tá bom? Então, isso significa o quê? Que a carga inicial no capacitor C1 se redistribuiu entre os dois capacitores. Tá bom? Que foi dado. Então, a carga adquirida pelo capacitor 1, quando este estava ligado à bateria, quanto é que vai valer? Aquela carga aqui é zero. Tá bom? Certo? Então, nós vimos aqui toda a situação. Vamos agora calcular quando esse capacitor C1 de 3,55 microfarad, não é isso? É ligado à bateria de 6,30 volts. Qual que é a carga que ele vai armazenar? A carga que ele vai armazenar vai ser a capacitância dele vezes a diferença de potencial da bateria. Essa aqui é a carga que é zero. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Q0 é igual a 3,55 vezes 10 a menos 6 farad, vezes 6,30 volts. Então, a carga inicial, a carga da qual vai ser deduzida para poder carregar o capacitor 2, né, é de 22,365 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ou seja, a bateria de 6,30 volts carrega o capacitor C1 de 3,55 microfarad até uma carga de 22,365 microcoulomb. Massa. E aí o que vai acontecer? Quando eu fecho a chave S, o capacitor C1 ele vai começar a dar carga para o capacitor C2, carregando ele. E aí o potencial elétrico e a carga do capacitor C1 vai o quê? Diminuir. E o potencial elétrico e a carga no capacitor C2 vai aumentar. Até que haja o equilíbrio eletrostático entre o capacitor 1 e o capacitor 2. Ou seja, V1 é igual a V2. Certo? Aí vai acabar o movimento de cargas. Muito bem. Então, quando a gente pega a definição de capacitância é carga dividido por diferença de potencial, o que a gente tem? A gente tem que diferença de potencial é carga sobre capacitância. Então, a carga do capacitor 1 dividido pela capacitância do capacitor 1 é igual à carga do capacitor 2 dividido pela capacitância do capacitor 2 numa situação de equilíbrio. Né? E, obviamente, né, se os DDP são iguais, esses caras, no final, né, no fritar dos ovos, eles estão associados em quê? Em paralelo. Né? A configuração deles. Muito bem. Sendo a carga total permanecendo inalterada, por quê? Porque a gente tem uma conservação de carga, a carga se conserva, então a gente vai ter o quê? Que a carga do capacitor C1 mais a carga do capacitor C2 é igual à carga total e inicial fornecida pela bateria para o capacitor 1, que é 22,365 microcoulomb. Então, eu tenho o quê?
que a carga que o capacitor C2 vai ter é a carga inicial menos a carga 1. Tá vendo? Eu estou enumerando aí as minhas equações. 1, 2, 3, 4. Aí o que eu vou fazer? Se eu substituir essa equação 4 na equação 3, ou seja, no lugar de Q2, eu escrevo isso aqui, ó. Então eu vou aqui ter o quê? Eu vou ter uma outra equação, né? Que vai me dar o quê? Q1 sobre C1 é igual a Q0, né? A carga inicial menos a carga 1 dividido por C2. E aí o que a gente vai fazer? Se eu substituir os valores que foram fornecidos lá, que a gente calculou, né? Ó, quanto que vale a capacitância C1? 3,55 microfarad. Quanto que vale a capacitância C2? 8,95 microfarad. Quanto que vale a carga com que a bateria carregou o capacitor C1 antes de a chave S ser fechada? 22,365 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, isolando aqui, ó, né, o valor de Q1, né, algum tempo depois, igual o Bob Esponja, né, alguns tempos depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a carga que o capacitor 1 vai ter é de 6,35 microcoulomb, tá bom? O restante da carga vai ficar onde? No capacitor 2, né? Essa carga aqui vai ser de quanto? Vai ser 22,365 vezes 10 a menos 6, menos 6,35 vezes 10 a menos 6, que é 16,02 microcoulomb. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, isso é o que eu tinha programado para vocês aí nessa aula de hoje, tá? A gente fez aí esses 3 exercícios da lista, né? Vai ter mais exercícios. A lista a gente vai trazer o quê? Definição, calcular a capacitância de capacitor. A gente tem a parte de dielétrico também, que vai ser colocado, mas assim, vai ser mais nesse sentido. Com base na lista, vocês também podem me enviar dúvidas da lista que eu envio para vocês lá, a resolução, tá? E se der, eu até gravo também essa resolução para vocês.